Gente, vamos lá então, mais uma aulinha bem direto ao ponto, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Bem, o que a gente pode ainda fazer aqui, né, a respeito de estatística e por que é tão importante estudar isso? A estatística, tá? Ela é uma ciência derivada da matemática, ela está dentro da matemática e ela nos ajuda a comprovar hipóteses. Quando a gente vai fazer um trabalho de pesquisa, tá? E a gente tem que apresentar esse trabalho numa pesquisa, num fórum, numa feira, tá? Como é aquela feira, né, de iniciação científica da rede sinodal, como é a FEMINT, né, como são as feiras que tem por aí, né, do Liberato, por exemplo, a Mostratec, né? Não basta eu fazer um trabalho, eu tenho que provar que esse trabalho ele funciona, eu tenho que provar que ele é bom. Daí a importância da gente poder comprovar através de números, e daí a importância da gente usar a matemática para comprovar que o nosso trabalho realmente tem relevância. E aqui eu não estou nem falando de relevância científica, eu estou falando de relevância para a comunidade. Eu montei um aplicativo e quero mostrar que esse aplicativo funciona, por exemplo. Tá? Então daí a importância de se montar gráficos, de trabalhar com algumas medidas estatísticas, tá? E eu estou aqui para mostrar para vocês algumas, não todas, porque senão a gente vai levar muito tempo. Mas eu quero mostrar para vocês aqui então as principais nessa segunda parte do vídeo. Recapitulando, a gente fez o histograma aqui, eu mostrei para vocês, ó, e mostrei aqui o histograma de barra e mostrei este histograma aqui com linha, tá? Mostrando, né, a distribuição e a variação das médias das alturas, tá? Bom, continuando aqui, ó. Aqui então eu tenho agora alguns cálculos que eu posso realizar. Por exemplo, eu quero, dentro dessa minha amostragem aqui, ó, eu quero saber qual é que é a maior altura. Então eu vou fazer aqui, ó, igual maior. Isso aqui são funções, né, pessoal, que estão dentro do calc, ó. Seleciono todos os meus valores, adiciono um ponto e vírgula e boto 1, porque eu quero o maior valor de todos. E como já era de se esperar, o maior valor de todos aqui, a maior altura, é 2,01, 2 metros e 1 centímetro. Para fazer a menor altura, é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui igual menor, certo? Vou selecionar todos os valores, ó, todos os valores, e vou dizer o seguinte, olha, eu quero o menor valor de todos. Então eu boto ali, ó, ponto e vírgula 1. Vejam a minha incoerência, eu estou apontando para a tela do meu notebook, achando que vocês vão ver a tela do meu notebook. Na verdade, vocês estão olhando eu apontando para a tela do meu notebook, tá? Ó, e aqui eu tenho o menor valor de todos, então, ou seja, a maior altura, 2 metros e 1. A menor altura, 1,57. Aqui, ó, eu posso calcular, pessoal, por exemplo, né, a amplitude também, ó. Eu não coloquei ali, mas eu posso colocar a amplitude. A amplitude nada mais é, pessoal, do que eu subtrair o maior valor pelo menor, tá? E assim eu vou ter uma ideia da variação dos dados, né? A diferença que tem entre a maior altura e a menor altura, ó. Então, se eu fizer isso aqui, ó, pegar a maior altura e subtrair a menor altura, opa, errei a fórmula aqui. É difícil olhar para a câmera e para o computador ao mesmo tempo. Ó, então, a amplitude, pessoal, é 44 centímetros. Isso quer dizer que tem uma diferença de 44 centímetros entre a maior altura e a menor altura. Tá? Eu posso também calcular a altura média. Lembrando que aqui, ó, no calc, você é obrigado a colocar o acento, né? Então, a média, eu quero calcular a média da maior altura. Aqui, para vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho 31 valores. Então, eu vou usar a função da média, que é melhor, é mais vantajoso para mim do que calcular no braço, somar tudo isso aqui e dividir por 30, né?
Então aqui eu uso uma função pronta que ele já faz, ó. Então a média é 1,71, pessoal. Aqui eu posso também, ó, reduzir o número de casas decimais, ó, e ele já faz um arredondamento. Então a média é 1,72. Podemos assumir assim, tá? Que a altura média é 1,72. Aqui eu tenho uma outra medida, pessoal, que me ajuda também a analisar esses dados, que é a moda. O que é a moda? Que aqui se chama modo, tá? Ele retorna qual é o valor que mais se repete, ó. Então vou fazer aqui, ó. Ó, o valor que mais se repete é 1,73, pessoal. Repara como existe uma certa relação, ó, entre a média e a moda aqui, ó. Estão vendo? E eu tenho uma outra medida aqui, ó, que eu posso inserir aqui também. Eu vou colocar aqui embaixo que eu acabei me esquecendo. A mediana, pessoal. Tá? A mediana. Bom, a mediana, o conceito dela, tá? É o valor que fica bem no meio do caminho. Só que para isso, pessoal, eu tenho que ordenar os valores em ordem crescente, como eu fiz aqui, ó. Tá? E aí tem uma manha. Existe uma forma de calcular a mediana quando a amostra é par e quando ela é ímpar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma amostra par, pessoal. Tá? Eu tenho uma amostra par. Então, a maneira de calcular ela é um pouco diferente. A maneira é a seguinte. Tá? Eu pego aqui, ó, os dois, ó, quando a amostra é par, eu pego os dois valores do meio aqui, ó, somo e divido por 2, tá? Só que é claro que aqui no Excel eu não preciso me preocupar com isso, porque ele vai fazer a mediana para mim de forma automática. Ó, ele vai, ó, mede, ele me retorna a mediana de uma amostra. Vocês podem ver que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esses valores aqui, ó, 15, 16, vai somar e vai dividir por 2 e vai me dar uma média. 1,675, se não me falha a memória. Arredondando vai ficar 1,678, eu acho. 1,69, tá? Então, ó, ele pegou, na verdade, esses valores aqui. Tá? Ele pega os dois valores do meio, soma e divide por 2. Então, repara também, pessoal, como esse valor da mediana aqui ainda é próximo ao valor da altura média, tá? Ainda está próximo, né? E aí eu tenho uma outra medida que eu posso utilizar, que é essa função aqui, ó, o DESV-PAD. DESV-PAD, tá? O DESV-PAD, ele me calcula, ele me calcula o desvio padrão, tá? E o que é esse desvio padrão? Simplesmente o seguinte, aqui eu vou reduzir o número de casas decimais, tá? O desvio padrão, pessoal, essa última medida aqui, tá? Eu só botei ela como curiosidade mesmo, até vou destacar ela em amarelo aqui para vocês. Ela me indica quanto os valores estão distantes da média, certo? Então repara aqui, ó, a minha média é 1,72, tá? Então esses valores eles estão distantes aproximadamente 12 centímetros, ou para mais ou para menos, tá? O que isso aqui indica para mim, tá? O que um desvio padrão alto indica? Aqui no caso eu tenho um desvio padrão alto. Para essas medidas aqui, ó, eu tenho um desvio padrão alto. O que significa o desvio padrão? Significa que eu tenho uma grande variedade de alturas, tá? Quanto mais uniforme as alturas, menor vai ser o desvio padrão. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essas alturas aqui, por exemplo, e botar aqui, ó, 1,58, ó, pode ver que o desvio padrão está diminuindo, ó. Vou pegar aqui, ó, 1,57, ó,
pegar aqui, ó, 1,58. Ó, pegar essa aqui também que é um valor alto, ó, 1,61. Tá? Ó, repara que o desvio padrão vai diminuindo. Tá? E aqui a gente aprende uma outra coisa, que os valores muito extremos, eles mexem na média, eles mexem em tudo, pessoal. Tá? Então, isso que a gente está vendo se chama estatística descritiva. Eu estou descrevendo a minha amostra e através dessa descrição eu consigo entender o comportamento da minha amostra, da minha população. Tá? É dessa forma, por exemplo, que eles fazem para pesquisa de intenção de voto. Eles pegam uma amostra e aquela amostra, eles analisam a média de votos que cada candidato tem, o desvio padrão, para nos dar aquela notícia, olha, fulano, né, tem, por exemplo, 40% de intenção de voto para mais ou para menos. Tá? Agora, estatística é muito utilizado na saúde também, pessoal. Tá? É muito utilizado na saúde. Então, por exemplo, agora, nessa época do coronavírus, aí de pandemia, né, eles fazem o quê? A média de casos por mês, a média de casos por semana, eles analisam esses dados para saber qual é que é o prognóstico. Assim que eles conseguem, por exemplo, prever que vai ter, por exemplo, 200 mil casos até o final do mês, e por isso que é importante a gente fazer o isolamento. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Vamos entender uma coisa, a matemática domina o mundo, ela descreve o mundo. A matemática, a estatística, é a linguagem com a qual a gente descreve e entende o mundo. Então, rapidamente aqui, vamos relembrar o que nós fizemos aqui, tá? Eu mudei os dados, né, obviamente. Vamos lá, rapidamente aqui, vou apagar essas fórmulas e vou calcular de novo com vocês, tá bom? Para fazer a maior altura, ó, igual maior, abro parênteses, seleciono todas as alturas, apenas essas alturas, né? Ponto e vírgula, e eu quero a primeira altura maior de todas, certo? Quero a menor altura, repito o processo, só que agora a fórmula é menor, tá? Então, ó, eu quero a menor altura deste intervalo aqui, destas alturas, tá? Destas alturas, opa, onde é que eu errei? Ah, eu esqueci aqui de colocar, pessoal, de informar que eu queria a menor altura de todas. Pronto, ó, 1,57, tá? Em qualquer lugar que eu vier aqui, ó, e eu botar, por exemplo, ó, aqui, ó, 1,54, ó, ele atualiza para mim, tá? A média das alturas, igual média, sempre com acento, tá, pessoal? Seleciono e tenho aqui, ó, a altura média, 1,67. A moda, qual é o conceito de moda? É o valor que mais se repete. Então, é igual, modo, o nome da fórmula muda um pouquinho, modo, seleciono, e o meu valor, a minha moda, 1,58, né? Eu mudei alguns valores. Desvio padrão é o quanto os valores dessa amostra, esses 30 indivíduos, se afasta da média. Então, ó, PAD, desvio padrão. Seleciono tudo e, ó, eu tenho um desvio padrão de 0,10, ou seja, os valores estão aproximadamente 10 centímetros ou abaixo ou acima da média, tá? Por fim aqui, amplitude, tá? Que nada mais é do que eu pegar a maior altura e subtrair, opa, aqui ó, eu pegar aqui um igual, pegar a maior altura e subtrair da menor altura, tá? E a mediana é o valor central da minha distribuição, mas é o valor central depois que eu ordenei os dados em forma crescente ou decrescente, tá? Então aqui eu quero fazer a mediana. Mede, abro parênteses, seleciono aqui
e resolvido o cálculo. Ó, mediana 1,65, tá? Pegando esses dois valores aqui, ó. Esses dois valores aqui, ó. 14 valores para cima, 14 valores para baixo. Pegando esses dois do meio aqui e somando, eu tenho a mediana de 1,65. Tá, pessoal? Então são esses os cálculos, e esses cálculos, essas medidas de variação e de medidas centrais que a gente chama, nos ajudam a compreender a amostra de dados que tem e traçar prognósticos, diagnósticos e estratégias. Então isso aqui, ó, vocês podem estar achando, né, que é um pouco monótono, mas isso aqui, ó, é o que está conseguindo nos preparar e nos permite, tá, combater esse período de pandemia que a gente está vivendo. Então, e com certeza isso aqui, pessoal, vai cair nos Enems. Nos próximos Enems, sempre cai, tá? Sempre cai, mas nos próximos Enems, pode ter certeza que teremos algo relacionado a isso. Tá legal? Então, finalizamos a nossa aula hoje, finalizamos a parte 2. Obrigado e até a próxima!